Deus é bom. Deus tem feito muitas coisas, né? No nosso meio. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Deus. Não foi fácil, não foi fácil, mas Deus ele deu umas graças, né? De ficar naquele hospital. E ali a gente pôde enxergar muitas coisas, muitas necessidades das vidas que estão enfermas dentro de hospitais. E assim, a gente vê a necessidade das pessoas, né? Quando é algo assim que aconteceu no hospital, que eu fiquei muito maravilhada, e eu preparei os folhetos de evangelização, né? E levei. E aí quando eu cheguei ali no hospital, eu vi tantas pessoas ali, tantas situações, que eu cheguei a pegar dois folhetos para distribuir, e aí o Espírito Santo de Deus falou no meu coração que eu não ia distribuir nenhum folheto ali naquele dia, eu ia ouvir as necessidades das pessoas. Eu não ia levar, eu ia ouvir primeiro, para depois eu poder falar algo, né? Passar algo ali. E foi algo assim muito tremendo, irmãos, cada um com uma situação, né? E graças a Deus hoje o pastor Manu está bem. Aquelas pessoas que aproximou ali, a gente trouxe o nome, a gente continua orando, a gente continua pedindo a Deus por elas. E eu creio que Deus visitou muitos também ali, né? E testemunhos que foram dados, testemunhos que eu comecei a falar do que Deus fez na minha vida, do que Deus fez na vida do pastor Manuel. E às vezes a gente escuta até pessoas falar, nossa, tantas situações que vocês já viveram, e como diz assim, vocês ainda estão ainda de pé, vivendo, ainda estão aqui no hospital, como se diz assim, se vocês passaram por tudo isso, por que está aqui? Mas tem hora que Deus precisa, né? Nos levar nos hospital para poder mostrar para a gente as necessidades, né? Mas é isso. Irmãos, aleluias, eu quero estar lendo, né, algo que Deus falou. Eu até disse que não ia mexer mais, mas Deus tornou a colocar no coração. E eu quero trazer o que Deus colocou desde o princípio, não quero fugir do que Ele falou. Eu quero estar lendo Marcos, capítulo 11. Glória a Deus. Eu disse aqui rapidamente no culto passado sobre o que Deus tinha falado comigo, sobre 3 tipos de figueiras. E o Senhor, Ele quer falar isso conosco, né? E os ouvintes que estão nos ouvindo também possam estar compreendendo, né? Sobre o que Deus quer falar conosco nesse tempo que a gente tem visto a se aproximar cada dia mais dos acontecimentos que o Senhor está voltando. Marcos capítulo 11, verso 12 e 13 e 14, vai dizer assim: e vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia, todos já acharam? Versículo 20, né? Versículo 20. Marcos capítulo 11, versículo 13 e 14. 13 e 14? 13 e 14 de... tá certo. Está escrito assim: e vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se, nada nela achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. E então lhe disse Jesus: nunca, jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. Nós vamos parar aqui. Depois nós vamos falar das outras figueiras. Quando Deus trouxe essa revelação no meu coração, a Bíblia fala que Jesus, ele tinha passado, estava em Jerusalém, e ele agora vai fazer a sua caminhada, vai retornar a sua jornada, e no meio do caminho, com seus discípulos, ele passa por Betânia. Ao saírem de Betânia, melhor dizendo, saindo de Betânia, ele agora passa por um caminho e ele avista essa figueira.
Mas eu não quero só me adentrar a essa figueira, eu quero falar de outros 2 tipos de figueira que a gente encontra dentro da palavra de Deus e que nos ensina a ter esse cuidado, a olhar e observar o que o Senhor fala através dessa parábola. E a Bíblia fala que nós devemos ter um cuidado muito grande no que está acontecendo nos 4 cantos desta terra, em pessoas que estão dentro da igreja, estão vivendo um chamado que Deus chamou, estão vivendo ali, mas não querem estar adequado ao que Deus quer, mas querem viver ali uma demonstração, vamos dizer assim, uma aparência. E o Senhor, Ele quer tratar isso no meio da igreja. Domingo, nós tivemos um estudo muito profundo sobre a questão de sermos ligados à mesa de Cristo. E essa palavra, quando minha filha ministrou algo na igreja, falou muito ao meu coração. Então, na palavra de Deus, fala de 3 tipos de figueira. O Senhor Jesus, Ele relata na palavra dele que esses 3 tipos de figueira, e cada uma, ele mostra algo que pode ser feito, que ele abre uma palavra sobre ela e que a gente tem que ter cuidado. A primeira figueira é essa que ele encontra saindo da cidade de Betânia, dentro de um caminho, ele vai e avista uma figueira. Ele estava com fome. Se nós ler o primeiro versículo, ele vai dizer que ele estava com fome. E ele, passando de longe, ele avista uma figueira. E a figueira estava com folhas, estava vistosa, bonita. Então ele vai até ela procurar frutos. Mas não tinha frutos nela. Mas se nós verificar o texto um pouquinho abaixo, vai dizer que não era tempo de fruto. E Jesus não é o dono do tempo, das épocas, das estações. Então ele sabia que não haveria fruto ali. Estava alguma coisa errada acontecendo com aquela figueira. Ela estava florida, estava com folhas, estava errado. E pelo contexto que a gente vê sobre a figueira, quando ela vai começar a dar os seus frutos, as folhas caem. E aí nascem as flores. Depois das flores, né? É o fruto primeiro. É o fruto primeiro? É o fruto primeiro, vai nascendo. Se eu tiver meado, porque eu estudei muito rápido. Mas as folhas não tem, primeiro é o fruto. Né? Aí vem aquela florata ali. E agora Jesus, ele olha e vê o quê? As folhas. Quer dizer, se tem folhas, porque está com frutos. Vai proteger, as folhas vai proteger ali. E Jesus, ele passa ali, ele vai, não acha nada nela. Então a primeira sentença que ele dá para ela, que ninguém mais ia comer figo dela. Então quando a gente depara com essa situação, a gente tem que entender o que Deus ele quer falar e mostrar nessa situação. E a gente adentrando sobre esse estudo, sobre essas 3 figueiras, que nós vamos falar de mais 2, sobre essa daqui, é aparência, irmãos. O crente não pode viver de aparência. O crente, ele tem que ser cristão aonde ele estiver. Ele não pode ser cristão só dentro da igreja. Ele não pode só mostrar que ele é servo de Deus e tem a unção de Deus só quando ele está reunido no meio dos outros. Ele tem que ser em todos os lugares, ele tem que mostrar que ele é cristão. Ele não pode viver de uma aparência. Essa figueira estava demonstrando viver de uma aparência, porque nela não havia fruto. Não havia fruto nela. Mas Jesus, ele sabia. E por que ele traz essa menção para nós e deixa escrito na palavra dele? Para a gente tomar cuidado disso. Tomar cuidado nesse contexto de nós vivermos uma coisa que nós não somos. E hoje, infelizmente, a gente depara com essas situações. Viver coisas que você não é. Viver coisas que você não demonstra aquilo que você é na verdade. Deus não quer que nós façamos isso.
E ele quer nos chamar a atenção, nos adentar sobre essa figueira. Essa figueira teve a sua sentença. E se vocês for continuar lendo o estudo, vai ver que quando os discípulos retornam e passam por aquele lugar, aquela figueira já não tinha mais vida nela. E aí voltando para esse contexto, o que a gente pode ver? Se o Jesus, ele vir e procurar em mim os frutos que ele derramou na minha vida através do Espírito Santo, através dos dons que ele me deu, das ferramentas que ele me deu para trabalhar, e eu dentro dessas ferramentas que ele me deu para trabalhar, eu não produzir fruto, eu não estou sendo uma figueira frutífera, eu não estou vivendo de uma aparência. Eu estou tentando demonstrar uma coisa que eu não sou. E ele deu nós ferramentas. Ele entregou para nós os dons, ele entregou o Espírito. Se ele entregou, ele deu para nós o que é capacitação de ganharmos, de granjearmos para o reino dele aquilo que ele nos entregou. E nós sabemos lidar com esses frutos. Mas naquela figueira só havia folha. Tinha algo errado, não era natural. E é isso que Deus quer mostrar para mim e para você nessa tarde. Quer trazer para nossas vidas concertos. Quer trazer algo, irmãos, aleluia. É só quem está no momento que vivencia como que Deus fala em coisas tão simples. Mostrando para a gente, aleluia, mostrando e também dando nós a capacidade de nós começar a rever as nossas vidas como servos de Deus nesses tempos. Nesses momentos que nós estamos vivendo. Nas situações que a igreja do Senhor está vivendo. Como eu disse no princípio, para mim já entrar na outra figueira, aleluia, primeira coisa que estava errada não era tempo de figo. Mas Jesus sabia. Mas Jesus ele quis mostrar e ensinar para os discípulos algo, questão desta figueira. A questão, aleluia, da aparência que eles estavam vendo naquela figueira e não tinha figo. Ele estava ali tentando mostrar para eles que eles, aleluia, que nós hoje pudéssemos ter o quê? Uma reação quando nós lemos esse texto. Porque se nós olhar pelo lado humano e errôneo que nós somos, nós vamos dizer, poxa vida, Jesus também agiu errado. Ele é dono do tempo, ele é dono das estações, ele sabe de tudo. E ele amaldiçoou a figueira porque ela estava com folha e não tinha figo. Ele sabia que não tinha, ele pegou pesado. Se a gente for pegar, olhar dentro de um contexto humanamente falando, então o erro era o quê? O erro era dele. Se nós olharmos para esses, o erro era de Deus. Deus sabia que não era tempo de figo. Ele não podia ter lançado a palavra, mas ele quis demonstrar, não só para os discípulos daquela época, mas trazer para o nosso tempo hoje, mostrando para nós e nos levar a nós a compreender que nós precisamos, aleluia, ter uma vida digna com Deus e viver em santidade com o Senhor, mas não tentar aparecer ou demonstrar uma aparência ou ser alguém que você não é. E infelizmente, irmãos, não aqui na missão, mas a gente tem visto isso por aí. Tem visto essas coisas acontecendo. Pessoas que estão querendo ser o que não são. Tentando demonstrar algo que não tem. E a igreja do Senhor, ela tem que estar adequada à vontade de Deus. À vontade do Senhor. E não fugirmos daquilo que Ele tem mostrado, daquilo que Ele tem falado para com nós. E se nós olharmos dentro desta primeira figueira, aleluia, que o Senhor olhou e não achou nela fruto, a gente vai dar uma decorrida. Eu fiquei muito triste que eu não pude vir participar dos estudos do Apocalipse, aleluia, que eu queria muito estar aqui, mas não tinha condições de eu deixar o meu esposo. Aleluia, glória a Deus. Mas é que se a gente pega esse contexto dessa primeira figueira, vai levar a nós lá também em Apocalipse. Leva nós lá. Leva não, leva. Vai levar nós lá, aleluia, nas igrejas. Vai levar a gente dentro lá da igreja de Sardes,
vivendo. Eles mostravam a transparência, mas eles não tinham. Mostrava ser, aleluia, algo independente, aleluia, ou ter uma condição real do que era ser a igreja naquele momento, mas Jesus não acha isso nelas. E depois, se vocês quiserem, pode estar estudando, lá lendo lá a igreja de Sardes e a igreja de Laodiceia. É perigoso viver dessa forma. É perigoso para a igreja do Senhor tentar trazer uma coisa ou viver uma coisa que não é. Vai vir juízo, vai vir cobrança. Então, muitos esperando essas cobranças, irmãos, nos últimos dias. Não, Deus está cobrando de muitos, é agora. A posição é agora. O tempo de consertar é agora. O Senhor está dando nosso tempo. O Senhor está mostrando, igreja conserta. Igreja, olha os sinais. Olha, igual eu preguei domingo lá, Jesus está voltando. Mas eu ouvi pessoas dizer, eu ouço isso desde criança, eu ouço isso. Irmão, não interessa o tempo que nós ouvimos, ou de quem nós ouvimos, Jesus vai voltar e é real. E a igreja precisa se consertar. Amém. A igreja precisa se colocar numa posição do que Ele quer para nossas vidas. A figueira foi um modo que o Senhor usou para mostrar para nós como que é as nossas vidas, olhar, para nós olhar diante de um espelho e refletir de que jeito que eu estou vivendo. Eu posso olhar para o espelho e dizer que eu estou vivendo como uma igreja, aleluia, adequada às vontades de Deus, ou eu estou vivendo de uma aparência. Eu estou querendo mostrar uma coisa que eu não sou. O Senhor exige de cada servo dele, de cada servo do Senhor, que nós, aleluia, glória a Deus, venha entender que a igreja do Senhor, ela é santa, ela é real. E se você olhar para essas duas igrejas, em Apocalipse, você vai ver que o Senhor falava que ela estava morta. Elas estavam mortas, elas tinham aparência enganosa, mas elas estavam mortas. E o Senhor, aleluia, vai procurar nelas lá nessa igreja também. Situações lá, ver se tinha os frutos. E ali só tinha a aparência. Muitos querem se apresentar assim. Mas eu quero adentrar agora a uma outra figueira que o Senhor quer nos chamar a atenção. Mas essa figueira, essa primeira figueira que nós lemos, que não achou nela fruto, é algo para nós refletir mais. Porque essa figueira é que vai nos ensinar que nós precisamos estar de volta, buscando de volta. Se nós perdeu, é hora de clamar, é hora de buscar. Amém. A nossa identidade, o que nós somos no Senhor. Em Cristo Jesus. Amém. Essa primeira figueira, ela traz assim, uma melhor explicação e nos chama mais a atenção para a gente entender. Se você perdeu a sua identidade no meio do caminho, se você, aleluia, se afastou um pouco do que é o Evangelho de Cristo, é a hora de nós, aleluia, arrancar as máscaras. Trazer essa identidade para dentro das nossas vidas como cristãos. Entender o que Deus quer de cada um de nós. No livro de Lucas é uma outra história, é uma outra figueira, mas é algo também que nos chama muito a atenção, mas que Ele quer também nos ensinar. Lucas 13, verso 6. Olha o perigo de viver de aparência, viver de qualquer situação, viver de qualquer maneira. A Bíblia diz, aleluia, em Lucas 13, verso 6 diz: então Jesus proferiu a seguinte parábola. Aqui o Senhor agora entra por meio de uma parábola. No livro de Marcos, ele depara com a situação real. Ele vem de Betânia, passa, aleluia, por um caminho e depara com a figueira. Aqui ele já leva uma parábola, agora ele está contando uma história. Agora ele está mostrando para nós uma história, para que a gente também tire dessa história algo para nós. Então Jesus proferiu a seguinte parábola.
certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Pode cortá-la, aleluia, que ela está ainda ocupando o lugar inutilmente nesta terra. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa aí este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume, e se vier dar fruto, bem está, e se não dá, mandarei cortar. Aí mostra o quê? Mostra o cuidado de Deus. Mostra o cuidado de Deus ainda com a minha e com a sua vida. Ele agora compara a minha e a sua vida como uma figueira. Ele compara agora que muitos estão plantados dentro da casa do Senhor, muitos estão ali, mas que o Senhor ainda tem cuidado, que aí não é dali. E já tem uma coisa errada aqui. A figueira estava no meio de plantações de uva. Já estava no lugar errado. Então, às vezes, tem pessoas que estão no nosso meio que não tem certo entendimento. E às vezes a gente vai julgar, vai querer tirar aquela pessoa. Não, esse viticultor, ele agiu diferente. Ele disse: não corta não, deixa ela aí. Deixa ela aí. Às vezes o que está no nosso meio, que às vezes por olhar humanamente falando, não faz parte de nós, mas não vamos rejeitar, não, deixa ali, vamos cuidar. Vamos, aleluia, escavar, vamos, aleluia, colocar o esterco, como diz o viticultor, vamos preparar essa pessoa para ver o que ela vai dar. De repente ela vai ser uma pessoa que entrou no nosso meio, está no nosso meio, mas vai dar algo, vai dar fruto, se nós aprender a cuidar. Mas o que a igreja tem feito hoje? A igreja, quando chega alguém diferente que não enquadra a nossa fé, o nosso costume, nós rejeita. Porque a gente acha que já é santo, já somos salvos, já somos, aleluia, os perfeitos. E aí pega essas pessoas e quer lançá-las fora, quer jogar elas no abismo, quer entregar elas na mão de Satanás. E aqui não, aqui o Senhor contando essa parábola, mostrando essa segunda pessoa que é o viticultor, ele vai dizer: não, deixa ela aí. Não vamos arrancar ela não, vamos cuidar, vamos escavar, vamos, aleluia, arar a terra aqui, vamos adubar, deixa ela aí. Se dentro de 3 anos ela não der fruto, a gente então corta. Irmãos, quando uma alma chega na igreja, que não tem o mesmo conhecimento, e é inclusive até uma outra mensagem que eu estou preparando para amanhã, é algo que a gente tem que preocupar. Antigamente, eu aprendi isso há pouco tempo. Eu olhava as pessoas muito tatuadas, né? Cheias de tatuagem. Eu discriminava muito. E há pouco tempo a minha filha, eu falamos algo de um contexto bíblico, ela falou: mãe, vou mandar uma mensagem de um pastor para a senhora assistir. Beleza. Mandou para mim. E aí eu fui assistir. Aí antes de eu começar a assistir tudo que eles estavam falando, ela já me mandou uma mensagem: qual foi a sua primeira reação? Eu disse para ela, falei: ele é todo tatuado, né? Ela disse: tá vendo, irmão? A primeira reação. Aí depois que eu assisti toda a mensagem, falei: irmãos, aquele homem me ensinou. Aquele homem nos ensinou. Porque ele, aleluia, poderia estar, aleluia, ou muitos estão no meio de nós que, aleluia, precisam de cuidado. Porque não entende ainda o nosso chamado, não entende ainda as coisas de Deus. Ainda está ligado ao mundo. Quando a minha primeira palavra dada ao pastor, eu falei: nossa, esse pastor é todo, irmãos. Mas é uma bênção, só não me recordo o nome dele agora. Mas o que? É uma pessoa que Deus trabalhou. E o que está mostrando para nós aqui, que não é para a gente rejeitar aquelas pessoas que chegam na igreja, né? Eu fiz parte de um lugar que chegasse de qualquer maneira, a gente tinha que pôr para fora. Não, acolha. Porque de repente aquela pessoa está chegando ali, ela está precisando disso.
é de um trato, é de um cuidado, é de um amor, é de um abraço. Por que Deus não permitiu que eu fizesse como eu já fiz em outras vezes, ir ao hospital e sair distribuindo folheto para cada um? Não, Deus mandou eu ir ver a reação, a real situação que estava naquele lugar. As pessoas ali necessitando, pessoas brincando, mas pessoas necessitadas de ouvir a palavra de Deus, de ouvir que Jesus tem uma obra, que Jesus ele pode mudar a vida das pessoas. E nessa segunda figueira nós vemos isso, nós aprendemos isso. Nós precisamos trabalhar na vida daquelas pessoas que ainda não têm o mesmo entendimento que a gente. A gente tem que começar a entender como igreja do Senhor que nós não podemos fazer acepção de pessoas. Amém. Não podemos excluir as pessoas da salvação. Porque que só eu posso entrar e o outro não pode entrar. Se a palavra de Deus fala que ele veio para todos. Aleluia. Ele veio para todos. Independente que, aleluia, muitos não querem ouvir, mas ele veio para todos. E se ele, aleluia, enviar alguém para a igreja, enviar alguém para o nosso meio, para colocar ali diante de nós, nós temos que cuidar, nós temos que amar, nós temos que ensiná-lo a entender. Quando você começa a explicar, e isso vai levar o quê? Não é eu que mudo ninguém, irmãos. Antigamente eu achava que eu tinha que mudar à força as pessoas. Não, você não pode ir para a igreja desse jeito, você não pode desse jeito, mas esquecendo que um dia eu pratiquei as mesmas coisas. E quem foi o avicultor na minha vida, verticultor na minha vida, foi o Espírito Santo. E é Ele que está no meio da igreja para fazer esta obra, para poder trabalhar, para trazer a transformação na vida da pessoa. Mas quando Deus começa a trabalhar como esse viticultor, usando o Espírito Santo, e a gente, aleluia, acolhendo aquela pessoa com amor, ensinando ela os mandamentos do Senhor, os princípios de Deus, o que Deus quer, aquela pessoa pode ser transformada. Pode ser, aleluia, uma pessoa que vai dar muito fruto, que vai levar muitos frutos. Não é só a salvação, não é só para mim. Verdade. A salvação não é só para aquele que está lá dentro da igreja, não. Ninguém está lá dentro da igreja que ele foi para lá perfeito, não, irmãos. Cada um foi com uma situação. Glória a Deus. A maioria, se você pegar a maioria das igrejas e olhar quem nasceu no berço cristão e cresceu no berço cristão, são poucos, porque a maioria que está ali foram para lá, como essa figueira. Chegou ali, se plantou ali naquele lugar no meio de muitos, mas que nós temos que cuidar e deixar o Espírito Santo fazer o trabalho. Amém. Deixar ele trabalhar, porque ele sabe aonde ele vai ter que cavar, ele sabe aonde que ele vai ter que adubar, ele sabe aonde que vai ser preciso cortar, podar. Ele sabe. Glória a Deus. Nós não sabemos nada. Nós só estamos aqui para poder obedecer e entender. O Senhor deixou essa parábola também para os discípulos. Uma ele amaldiçoa, de ti ninguém mais coma fruto. Mas a outra, aleluia, já conta a parábola e diz lá o homem lá, olha, entrou o viticultor e diz, não corta não. Ela está até no lugar errado. Ela está plantada no meio da vinha. Mas eu vou cuidar dela. Eu vou cuidar dela. Eu vou trabalhar. E ele está mostrando, faça o seu trabalho. Você está dentro da obra de Deus, dentro do reino do Senhor, como um viticultor para cuidar dessas figueiras que estão chegando e estão se plantando ali no meio, que às vezes, aleluia, para nós não faz parte. Mas quem sabe os propósitos são Deus. Só Ele que sabe. Só Ele que sabe os propósitos. Só Ele que sabe o que Ele vai fazer. Agora a gente vai deparar com uma outra figueira que vai trazer para nós algo que vai, aleluia, destruir todos os nossos conceitos.
entregar, irmãos, o Senhor, aleluia, traz desse coração algo frutífero, que produz, que dá frutos. Se você pegar aí o livro de Lucas e um pouquinho para frente, para o capítulo 19, você vai ler a terceira figueira, já daqui a pouco eu estou entregando, aleluia. Você vai ler aí, louvado seja Deus, Lucas 19, versículo 4, aleluia, vai dizer assim, Lucas 4, 19, versículo 4, Lucas 19, versículo 4. Vai dizer assim: então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque ali ele havia de passar. Só de ler, eu acho que alguém já entendeu de quem que nós estamos falando. Sim. Aí nós vamos falar de uma figueira, aleluias, glória a Deus, improvável, né? Que vai dar um fruto improvável, né? Aí Jesus vai trazer essa real história. Se a gente for olhar a história de Zaqueu, era um republicano, cobrador de imposto, ladrão, mentiroso, defraudava os outros, não tinha uma índole muito bonita. Mas o Senhor, aleluia, glória a Deus, vai trabalhar sobre a vida de Zaqueu. E Zaqueu, aleluia, sabendo que ele era, ele conhecendo Jesus, o que estava Jesus fazendo, ele logo entra dentro dele o desejo dele correr. Ele fala, eu não posso chegar porque eu sou pequeno, talvez até menor do que eu, né? Ou eu sou maior do que ele, não sei. Mas ele correu e subiu e ficou olhando lá de cima. Irmãos, é nas coisas mais improváveis é que Deus trabalha. Amém. É nas coisas que às vezes nós não damos nada. Como eu disse na segunda figueira. É aqueles que às vezes estão no nosso meio e a gente olha e fala, o que ele está fazendo aqui? Está atrapalhando. Está incomodando. Isso não soma. Isso só divide. Não tem uns momentos assim? Não tem, às vezes a gente não depara com as pessoas assim? E a gente vai julgar. Só que Zaqueu aqui, ele corre, ele sobe, fica ali. Fica ali olhando. Fica observando. Quando Jesus passa, irmãos, é uma coisa mais linda, essas três histórias. Se você pegar em diferentes pregações, dá uma mensagem linda, mas eu decidi trazer as três juntas. Para tirar o quê? De uma que não tinha fruto, que vivia de aparência, de outra que precisava ser podada, ser cuidada para poder dar frutos, e de outra que se tornou um fruto imprevisto, improvável. Mas só que Jesus, ele é conhecedor. Ele sabe de todas as coisas. Zaqueu achou que ele ia ver Jesus, e Jesus não ia ver ele, pastor. Ninguém vai saber que eu estou aqui, porque todos vão me julgar, todos vão me condenar. Mas ele não vai me ver, eu vou subir, vou ficar de longe e vou ver quem é ele, que tem feito tantas maravilhas que muitos têm ouvido falar. Eu vou ficar de longe, só que Jesus conhece o meu e o teu coração. Deus sabe aonde essa palavra está brotando agora dentro do teu coração e vai nascer fruto dela. Como que você está recebendo essa palavra? Como os ouvintes da internet estão ouvindo essa palavra? Zaqueu lá em cima da árvore. Jesus, ele passa, irmãos, e o mais interessante é que Jesus para logo embaixo, aonde ele está. Jesus, ele não atrasou para trás, não adiantou um pouco para trás e nem, não voltou para trás e nem se adiantou para frente. Ele parou logo embaixo, logo no lugarzinho que ele estava. Jesus, ele olha para cima e diz, Zaqueu, desce depressa. Hoje convém eu passar na sua casa. Convém eu ir lá na sua casa hoje. Hoje eu vou cear lá. Mas havia uma multidão. Imagina o que essa multidão não deve ter falado e feito. Nós estamos caminhando com o mestre.
estamos aqui doidos que ele olhe para a gente e faça alguma Às coisa. vezes convidar, convida o Convidar outro. me levar eu, entrar na minha casa, vai lá na minha casa, muda a minha casa, faz alguma coisa lá, vai entrar na casa desse homem que é cobrador de imposto, que é ladrão, que defrauda os outros, que rouba, que vive, aleluia, uma boa vida porque está roubando. Agora ele vem e fala que convém ele cear na casa dele. Mas Zaqueu desce. Zaqueu, quando ele desce, irmãos, ele desce tão depressa. E ele, aquele convite foi algo assim tão maravilhoso para a vida de Zaqueu, que Zaqueu não preocupou nem como é que estava a sua casa, se tinha alguma coisa que ia acusar ele ali. Ele não preocupou que tinha que correr, peraí, isso aqui vai me acusar, deixa eu esconder aqui, deixa eu camuflar isso aqui, não. A alegria foi tanta que Zaqueu acompanhou ele. E se nós pegarmos as figueiras, a gente vai ver, tem muitos aleluias que estão camuflando, estão escondendo, e Jesus está olhando, Jesus está vendo. Eu estou pregando para a igreja, para quem está escutando, e estou pregando para mim. Se eu estiver fazendo alguma coisa tentando esconder, Jesus está dizendo, eu estou te vendo. Por isso que eu te dei essa mensagem, eu estou te vendo. Eu quero que você, aleluia, faça o que eu quero, abre-se, não viva mais de aparência, vive o seu real, demonstra o que você é, tanto na igreja como dentro da sua casa, por onde você passar. Amém. Jesus, ele vai e entra na casa de Zaqueu, mas só que a consequência da situação de Zaqueu e a reação de Zaqueu foi tão tremenda que antes de Jesus falar com ele alguma coisa, né? Tipo assim, olha, Jesus, ele fala, olha Zaqueu, eu sei que você... Não, ele já entra dizendo, Senhor, se você for ler o texto, ele vai dizer, Senhor, aquele que eu defraudei, aquele que eu roubei, aquele que eu enganei, olha, eu triplicarei, eu darei, aleluia, glória a Deus, o dobro, eu entregarei a metade dos meus bens, mas eu vou saudar toda a minha dívida com esse povo, todo o engano que eu fiz com eles, olha, eu vou ressarcir eles, eu vou devolver, porque agora eu encontrei aquele que verdadeiramente não olha para mim pelo que eu pratico, mas olha para quem eu sou. Eu sou, aleluia, necessitado de Cristo, eu sou necessitado da sua salvação, eu sou necessitado de encontrar esse reino a qual o Senhor tem pregado, a qual o Senhor tem falado. Amém. Porque se Deus olhar para mim e para você, irmãos, aleluia, glória a Deus, na nossa humanidade, como é que fala? Humanamente. Humanamente isso, não vai achar nada, irmãos, não vai achar nada em nós, não vai encontrar nada, mas esse homem, ele logo quebra todos os preconceitos, protocolo, tudo ali que aquelas pessoas iam falar dele, ele já abre o seu livro e já fala, é isso que eu vou fazer, é isso que eu vou fazer. 4 vezes. Ainda é, né, duplicado. Era a lei na época. E aí o que vai acontecer? Jesus, ele vai levar a salvação nessa vida. E dentro dessas 3 figueiras, a gente vai entender o que o Senhor quer demonstrar para nós, ensinar nós como igreja, mostrar para nós como igreja do Senhor. Amém. Às vezes nós estamos vivendo uma posição errada, irmãos. Às vezes estamos tentando, aleluia, demonstrar mudanças em nossas vidas que elas não têm sido concluídas, porque às vezes a gente não quer abrir mão. E para Deus mudar a minha, a sua, a nossa vida, tem que haver renúncia, tem que abrir mão, tem, aleluia, glória a Deus, nossas vidas. A vida de Zaqueu houve renúncia, houve entrega, Glória a Deus. houve mudanças de vida. E ele teve a oportunidade, aleluia, de adquirir uma personalidade diante de Deus, ter uma identidade diante de Deus. E o que Deus quer falar comigo e com você hoje, nessa tarde, aleluia, dentro desses 3 contextos, é que o Senhor está restaurando a igreja dele com a Amém. identidade. Amém. Nós precisamos ter identidade de cristão, de servo de Deus.
Deus, e muitos cristãos estão perdendo a identidade. Estão perdendo a identidade. Porque muitos estão sendo olhados e dizendo: aquele crente é caloteiro. Anda com a Bíblia na mão, mas não paga o que deve. Aquele crente, aleluia, ele é crente só dentro da igreja, porque quando ele está em outro lugar, ele não demonstra ser o que é. Está agindo de maneira errada, está fazendo coisas erradas. O Senhor está mostrando: olha, eu quero levantar no meio da minha igreja, no meio daqueles que conhecem a minha palavra, a identidade, rever a identidade do que nós somos. Amém. Do que nós somos. Amém, Jesus. O que nós somos no Senhor. E nós precisamos disso. Glória a Deus. Aleluias. Nós precisamos, aleluias, retornar, irmãos. Nós temos dado um estudo na igreja, na escola dominical, o que é essa igreja. Terminamos o que é essa igreja, agora começamos sobre o reino. Tem pessoas, aleluia, querendo o reino aqui. O nosso reino não é desse mundo. Tem muitas pessoas que oram o Pai Nosso e não entendem o sentido do Pai Nosso. Está sem entendimento, e nós temos que entender esse sentido. Porque quando nós oramos e pedimos que venha o teu reino e faça a tua vontade, é viver esse reino aqui. Mas quantos de nós não estamos vivendo o reino de Deus aqui? Porque não compreendemos o que é reino. Não compreendemos o que é reino. E o Senhor, irmãos, Ele quer resgatar isso da igreja. Ele quer resgatar isso. Ele quer nos levar de volta. O Senhor está chamando a sua igreja de volta. O Senhor, aleluia, glória a Deus, quer levar nós de volta. Louvado seja Deus. Livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 7, diz assim, ó: abriram-se então os olhos e ambos perceberam que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Olha o que eles cozeram lá no passado. Folhas de figueira. Perderam a identidade. Porque havia um princípio. Vocês podem comer de tudo. Tudo está nesse vasto jardim. Vocês podem fazer tudo, mas não comam isso. O Senhor estava privando eles de comer aquele fruto? Não. O Senhor estava dizendo para eles: olha, se vocês viverem comigo sendo o centro da vontade de vocês e me obedecendo, não desviando da ordenança que eu te dou, vocês vão viver bem. Mas eles, aleluias, pecaram. Foram lá e comeram. E eu não quero adentrar que a culpa foi do homem, foi da mulher. Não quero fechar. Comeram, e quando eles comeram, os olhos deles caíram. Quer dizer, como pastor? Abriram. A verdade do mal veio diante deles. E aí, quando eles reparam com essa verdade do mal, do engano, eles perdem a sua identidade. E aí eles se acham nus. E o problema da igreja é isso agora. Fechando. O problema da igreja atual é que a igreja está tentando resolver os seus próprios problemas sem colocar Deus no caminho. O problema da igreja, o problema dos servos do Senhor estão tentando resolver os problemas, os seus problemas sem colocar Deus neles. Eles tentaram resolver os seus problemas, foram lá, cortaram folhas da figueira, costuraram e tamparam a sombra disso. E hoje o que nós estamos fazendo? Para tampar esta vergonha que
está sendo transparecido, que está sendo transparente perante a igreja do Senhor. O Senhor, Ele quer nos ajudar, irmãos, seja qual for o nosso problema. Seja qual for o nosso problema. Ele está, aleluias, mostrando para a igreja. Amém. E que daqui saia isso, não só para a missão, com os que estão ouvindo. Saia, leva para alguém. Passe para alguém. Eu ouvi essa palavra. E essa palavra falou isso comigo. Eu quero colocar para você. Amém. Deus quer resgatar a sua Amém. identidade. Amém. Deus quer nos levar de volta. Amém. Sim. Ao primeiro amor. Deus quer nos resgatar isso. Porque Jesus já pagou o preço, mas muitos não estão valorizando esse preço. Por isso a igreja está se perdendo. Não estão vivendo o verdadeiro reino que Deus quer que nós vivemos. Nossa. Nosso reino não é daqui. Nós podemos adquirir tudo aqui, porque o Senhor disse. Ele disse que depois do pecado, Ele disse que é com o suor do nosso rosto que nós iríamos viver. Então nós podemos adquirir. Só que muitos estão adquirindo para ser um reino aqui, vivenciar aqui. E não é daqui. Nós não somos daqui. Deus. Glória a Deus. Verdade. Amém. Glória Há a um Deus. reino que já está preparado para mim e para você. Amém. Você tem um Glória a problema? Deus. Você quer repartir o seu problema? Ore a Deus primeiro. Vamos colocar na mão do Senhor. Amém. Depois que você falar com Deus e Deus te tocar no seu coração, corre, comenta com alguém, peça ajuda a alguém em oração. Ore, que aí o Senhor vai encaminhar a gente ao caminho certo. Vai colocar um viticultor, que vai ser o Espírito Santo, que vai Em nos nome de encaminhar. Jesus. Que nós vamos fazer. Aleluia. E aí, para fechar, Isaías 60 é o que o Senhor tem para mim e para você. Além de devolver a nossa identidade, chamar nós assim, para nós não perder isso, não vivermos de aparência, Ele diz: dispõe-te, resplandece, porque vem a luz, e a glória do Senhor vem nascendo sobre ti. Amém. Essa glória, viva esse momento, viva isso como igreja do Senhor. A glória do Senhor, ela resplandece sobre a minha, sobre a sua vida. Amém. E que nós possamos aprender isso, estar trazendo isso para nossas vidas. Ser igreja, sentir a dor do outro, sentir a dor do outro, é ver a situação. Ninguém aqui quer ser mais do que ninguém. Eu lembro que Deus me usou aqui uma vez e Deus falou: aleluia, aquele que tentar, pastora Terezinha, qualquer um que tentar, aleluia, vir aparecer aqui ou ser alguém mais do que o outro, irmãos, é cortado, nem aqui vem mais. Porque aqui é o lugar para nós mostrar que todos nós somos iguais. Eu preciso de cada um de vocês. Nós precisamos um dos outros. Nós estamos aqui o quê? Para nos reunirmos, nos enchermos da palavra, aprender com a palavra e vivenciar isso no nosso dia a dia. Amém. Então, a glória do Senhor vem nascendo sobre ti, sobre mim, sobre nós, sobre a igreja dele. E hoje, se havia algo que estava, aleluia, te tirando fora, volte. Tira fora, faça nem Zaqueu. Mas deixa essa identidade ser real em nossas vidas como servos de Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém. Senhor Deus e Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, Deus, eu quero te agradecer, Senhor. Quero agradecer ao Senhor pela oportunidade que o Senhor deu, Pai, para estar trazendo esta palavra, a qual o Senhor colocou e brotou no meu coração. Pai, eu venho, meu Deus, aleluia, pedir por cada vida que está aqui, por cada irmão que está aqui junto conosco hoje, Pai. E que eu creio, Senhor, que esta palavra, Deus, falou em cada coração. E que nós possamos aprender, Pai, que nós, aleluia, meu Pai, podemos ser aquele, aleluia, que vai ajudar aquele irmão que está caído, que está afastado, trazer de volta para a sua presença, resgatar, Senhor, como o Senhor já fez. O Senhor nos resgatou e nos levou, aleluia, de volta para Deus. Só que as nossas atitudes, os nossos, aleluia, as nossas vontades, Pai, tem nos tirado de volta do jardim. Pai, mas nos leva de volta através do Teu Espírito Santo. Trabalha nas nossas vidas. Pai, aleluia, faça-nos compreender, Senhor, o que o Senhor
encontro, meu Deus. Vai de encontro a cada servo teu, a cada serva do Senhor. Aleluia, meu Deus, que clama ao Senhor, que tem rendido ao Senhor e tem compreendido o teu chamado e tem vivenciado a tua palavra. Pai, eu peço para os ouvintes da internet, peço, Senhor, que tome cada vida que está participando, que está ouvindo, que ouviu esta palavra, que eles ajam sobre a vida deles conserto, que eles ajam sobre a vida deles, Pai. Aleluia, Jesus, essa volta de volta para o jardim, que eles possam retornar ao princípio de tudo e deixar o Senhor trabalhar sobre a vida deles. Resgata, Senhor, essas vidas que estão paradas, que estão fora do seu lindo jardim, Senhor, daquilo que o Senhor tem preparado para eles. Pai, guarda, meu Deus, essas vidas. Restaura, Senhor, vidas dentro da tua presença. Leva saúde, Senhor. Leva, meu Deus, de volta a identidade para esse homem, para essa mulher que perdeu, Senhor. Perdeu porque, meu Deus, não houve meios que o inimigo trabalhou e enganou e ele se afastou. Mas traga ele de volta. Devolve essa identidade, Senhor, de nós sermos cristãos, verdadeiros servos do Senhor nesta terra, vivenciando a tua vontade, o teu reino, porque a tua vontade, Pai, é que ninguém se perca, mas que todos tenham conhecimento da tua palavra. Pai, que nós sejamos figueiras, Pai, sim, que dê frutos, figueiras, meu Pai, que o Senhor possa olhar em nós e ver o fruto, Pai, colher em nós, e mesmo que se nós for aquela figueira que se torna um fruto improvável, mas que possa ser produzido, que possa se produzir, Pai. Visita, meu Deus, nós te pedimos agora, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, aleluia, prosseguindo, meu Pai, essa oração para terminar. Deus, eu oro pelo nosso país, eu oro pelo nosso Brasil, eu clamo, Senhor, pelas coisas que têm acontecido, Senhor, no meio, meu Deus, aleluia, do nosso país. Toma o nosso Brasil nas tuas mãos, levanta a tua igreja, oh Pai, é para isso que o Senhor, Pai, quer restaurar essa identidade na igreja do Senhor, para que o Brasil, a igreja se levanta a orar pelo nosso país e o Senhor possa mover as suas mãos e trabalhar em nosso favor. É o que nós te pedimos, meu Deus, nesta tarde, é o que nós te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E assim agradeço a tua oportunidade. Amém? Amém.